Que a paz maravilhosa de Jesus Cristo, nosso Salvador e Senhor, esteja contigo e no teu lar, na tua família, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Abrimos este culto de honra e de glória ao Eterno. Agradeço de antemão tua participação conosco e que juntos possamos louvar, engrandecer o nome do Senhor, adorá-lo, ter comunhão com Ele, com a sua igreja que está participando deste culto, ouvir a palavra do Senhor, meditar na palavra do Senhor, sermos abençoados, justificados pelo Senhor, na certeza de que a Ele estaremos prestando um culto. Agradecemos a Deus em especial por essa oportunidade rica e maravilhosa que Ele nos concede. Te convido a orar, invoquemos ao Senhor em oração. No nome de Jesus, oremos. Bendito Deus e Pai, diante de Ti estamos, te agradecendo por mais essa rica oportunidade que nos concedes de a Ti cultuar. Seja presente conosco neste culto, que possamos sentir bem de perto a Tua presença. Receba esse culto no Teu trono de glória, as adorações, os louvores, as orações, petições, súplicas, ações de graças, intercessões. Ó Deus, receba e fala conosco na Tua palavra, dá-nos a Tua bênção, com o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus te suplico, sobretudo te agradeço, no nome bendito de Jesus. Amém e amém. Louvado, engrandecido seja Deus. Quero compartilhar contigo a leitura do Salmo de número 146, 146. Salmo de número 146. O título diz: a fraqueza do homem e a fidelidade de Deus. Salmo 146. Diz a Bíblia: louvai ao Senhor, ó minha alma, louva ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto viver. Não confieis em príncipes, nem em filhos de homens, em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito, e eles tornarão-se em sua terra. Naquele mesmo dia perecem os seus pensamentos. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, e cuja esperança está posta no Senhor, seu Deus. Aleluia. Que fez os céus e a terra, o mar e tudo quanto há neles, e que guarda a verdade para sempre. Glória a Deus. Que faz justiça aos oprimidos, que dá pão aos famintos. O Senhor solta os encarcerados. O Senhor abre os olhos aos cegos. O Senhor levanta os abatidos. O Senhor ama os justos. O Senhor guarda os estrangeiros, ampara o órfão e a viúva, mas transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reinará eternamente. O teu Deus, ó Sião, é de geração em geração. Louvai ao Senhor. Que Deus, o Eterno, muito nos abençoe pela leitura da sua palavra, que é rica, que é santa, que é eterna e que é atual. Amém. O salmista começa dizendo e termina o salmo com a mesma frase: louvai ao Senhor. Que eu e você possamos, com sinceridade de coração, com devoção, com reverência, louvar ao Senhor sempre na nossa vida. O salmista disse: enquanto eu viver, louvarei ao Senhor. E que possamos louvá-lo com gratidão, louvá-lo reconhecendo o que Ele faz por nossa vida e sempre fará por mim e por você. Que a minha vida, que a tua vida, que a nossa vida seja uma vida de louvor ao nome eterno do Senhor. E aproveitando essa maravilhosa palavra, louvor, louve a Deus conosco no culto, participe dos louvores, das orações, da meditação da palavra,
e que juntos exaltemos o seu nome. Bendito seja Deus. Louvai ao Senhor. Assim seja. Amém. É manhã em Jerusalém e as ruas estão vazias. Parecia estar de luto pelo Cristo que morreu. É manhã em Jerusalém e em casa de Maria se podia ouvir o pranto da mãe que seu filho perdeu. É manhã em Jerusalém e uma mulher a perguntar: aonde está o meu Senhor? Aonde está? É manhã em Jerusalém. Pilatos se arrependia de ter condenado um homem que nenhum erro cometeu. É manhã em Jerusalém e Simão não entendia o que aconteceu ao mestre, com quem tanto aprendeu. É manhã em Jerusalém, eis que o céu explode em luz e canta aos anjos que Jesus ressuscitou. Levantai a porta as vossas cabeças, levantai as portas eternas, recebei em glória aquele que foi morto e venceu. Então o céu em festa se tornou, cantaram todos os anjos de Deus. A estrela da manhã está de novo no céu. É manhã em Jerusalém e se cumpre a profecia. O império da morte foi vencido por um rei. É manhã em Jerusalém, eis que o sol festeja o dia e a natureza inteira celebra o início do viver. É manhã em Jerusalém e o inferno entendeu que o rei da vida jamais poderá morrer. É manhã em Jerusalém, a pedra removida é uma leve testemunha da grande ressurreição. É manhã em Jerusalém, como nenhum outro dia, amanhã mais um importante de toda a criação. É manhã em Jerusalém e um anjo a profetizar, da mesma forma que subiu, ele voltará. Levantai a porta as vossas cabeças, levantai os portas eternas, recebei em glória aquele que foi morto e venceu. Então o céu em festa se tornou, cantaram todos os anjos de Deus. A estrela da manhã está de novo no céu. Levantai a porta as vossas cabeças, levantai os portas eternas, recebei em glória aquele que foi morto e venceu.
se tornou. Cantaram todos os anjos de Deus. A estrela da manhã está de novo no céu. A estrela da manhã está de novo no céu. A estrela da manhã está de novo no céu. A paz do Senhor, irmãos. Louvemos o santo nome do Senhor. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é a tua vida e nunca me cansarei. Posso ouvir a sua voz, que é mais doce do que o mel, que me tira dessa cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremoto, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu dá ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão segura no teu colo, ó Altíssimo. Não há ferrolhos nem portas que se fechem diante da sua voz. Não há doença nem culpa que fiquem de pé diante de nós, e a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é pura, escudo para os que nele creem.
Eu saúdo os amados irmãos e as queridas irmãs com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos dar continuidade ao culto desta noite e tudo que já aconteceu e ainda vai acontecer, seja para a glória do Pai, a glória do Filho e a glória do Espírito Santo de Deus. Vamos orar, invocar a presença do Senhor, que o Espírito Santo de Deus possa falar em cada coração nesta noite, a partir do meu coração. Tudo que acontecer neste culto e está acontecendo, seja para a glória de Jesus Cristo, nosso Salvador. Santo e amado Deus, mais uma vez estamos diante da Tua santa e bendita presença, ó Pai, para te agradecer por este privilégio de poder abrir a Tua santa, bendita palavra e falar do Teu Evangelho, Senhor, um pouquinho nesta noite. Tudo que aconteceu, que já está acontecendo neste culto, seja para a glória Tua, Pai, que nós possamos desaparecer e só Tu aparecer. Glorificado seja o nome do Pai, glorificado seja o nome do Filho e glorificado seja o nome do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Mais uma vez nós vamos continuar a falar sobre aquele sermão do monte, esta mensagem que não foi nenhum apóstolo que pregou, não foi nenhum profeta, mas foi o próprio nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estes textos são muito ricos, ricos mesmo, espiritualmente falando. Tudo que vai ser dito aqui é para a glória de Jesus Cristo. E está tudo aqui dentro das Sagradas Escrituras, porque foi o próprio nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que falava aos seus apóstolos. E nesta noite está falando a cada um de nós, mais uma vez, sobre esse famoso e maravilhoso, extraordinário Sermão do Monte. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de São Mateus, capítulo 5. Livro de São Mateus, capítulo 5, a partir do versículo 1. A partir do versículo 1, capítulo 5. Diz assim a palavra de Deus, nós vamos até o 16, versículo 16. Diz assim a palavra de Deus: E Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. Aleluia! Vindo uma multidão e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. Meu amado irmão, já pensaram os irmãos e as irmãs, já pensou o privilégio que esses discípulos tiveram de estar caminhando com Jesus, de andar com Jesus aqui nesta terra, de ver os milagres de Jesus aqui nesta terra, de ver a pregação de Jesus aqui nesta terra. Tudo o que aconteceu com Jesus Cristo está escrito aqui na Bíblia. É lógico que diz a palavra de Deus que se fosse escrever tudo o que ele fez, não caberia nos livros aqui nesta terra. Mas Jesus, diz a Bíblia, que ele subiu ao monte e ele assentou-se. Aleluia, glória a Deus. Assentou-se e abriu a sua boca e os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Bem-aventurados os pobres de espírito. O irmão, a irmã que está me ouvindo nesta noite é pobre de espírito. Meu irmão e minha irmã, não é muito fácil ser pobre de espírito, porque muitas vezes nós queremos sempre ter razão em tudo. Muitas vezes nós queremos aparecer em tudo. Muitas vezes nós queremos ser o dono da verdade em tudo. Mas Jesus, ao contrário, diz: bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Ah, meu irmão, que privilégio é esse? Como cristão que nós somos, realmente lavados pelo sangue de Jesus, nós temos que pedir sempre ao Senhor que nós sejamos pobres
de espírito, humildes a cada dia mais. E como é difícil nós sermos humildes. Às vezes nós queremos ser o bom, queremos ser o grande, queremos ser o tal, queremos ser o dono da razão. E Jesus fala ao contrário, os pobres de espírito. E gente sabe, bem-aventurados pobres, porque deles é o reino de Deus. O irmão quer morar no céu, o irmão quer estar com Jesus lá no céu, na glória. Primeiro passo, ser pobre de espírito, meu irmão e minha irmã, e procura fazer a obra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e procura confessar ao mundo que Jesus Cristo é o teu Salvador, é o meu Salvador, é o nosso Salvador, que Jesus morreu naquela cruz do Calvário pelo meu pecado e pelo pecado de toda a humanidade, e que nos deixou esta riqueza, a riqueza escrita na Bíblia Sagrada, na Palavra de Deus, que é o famoso e conhecido Sermão do Monte. Meu irmão e minha irmã, procura mesmo após esta palavra que o irmão está ouvindo, que a irmã está ouvindo, procura examinar a Palavra de Deus e ler novamente o Sermão do Monte, porque vale a pena, meu irmão, vale a pena, porque são as palavras do próprio nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É muito bom estar na Palavra de Deus, ouvir as palavras de Paulo, de João, de Pedro, de Mateus, tantos outros apóstolos que escreveram aqui na Bíblia. Mas, meu irmão e minha irmã, ouvir as palavras de Jesus é inconfundível. Não tem igual, meu irmão e minha irmã. E é isto que ele nos ensina no Sermão do Monte. E no versículo 4, ele nos fala uma coisa que muitas vezes nós ficamos pensando, mas será? Será? É porque é Jesus que está dizendo, bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. E muitas vezes nós vemos que nós falamos, pensamos, examinamos e vemos que muitas vezes que choram são aqueles que são tristes, são desanimados. Não, nós seremos consolados quando nós choramos, mas que esse choro possa ter um motivo. Por que nós estamos chorando, meu irmão e minha irmã? Um dos motivos que nós devemos chorar é quando nós falhamos perante Deus, é quando nós pecamos, quando nós desagradamos a Deus. Nós precisamos chorar de arrependimento, porque Ele está sempre de braços abertos para perdoar os nossos pecados, para perdoar nossas falhas, mas para que isso aconteça, é importante que nós nos chegamos a Ele com humildade e confessarmos as nossas falhas, os nossos pecados, as nossas imperfeições. Bem-aventurados os que choram, eles serão consolados. Depois ele vem e diz outra coisa que não é fácil de nós praticarmos, meu irmão, minha irmã. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Aleluia. Segundo as palavras de Jesus, quem vai herdar a terra não são os valentes, não são os poderosos. Quem vai herdar a terra são os mansos de coração. Glória a Deus. O irmão procura ser manso de coração. A irmã tem procurado ser mansa de coração. Ou qualquer coisa te irrita, ou qualquer coisa realmente te desgosta, qualquer coisa fica assim insatisfeito, porque às vezes é ofendido, é maltratado, mas Jesus diz, bem-aventurados os mansos de coração. Ó Senhor, que me faça cada dia mais manso de coração, que isso muitas vezes que eu estou precisando, isso é que o irmão e a irmã está precisando. Muitas vezes nós achamos que o tais é aquele que é um valente, que responde, que grita, que fala. Não, meu irmão e minha irmã, aquele que vai morar no céu são os mansos de coração. Eu sei que no mundo em que nós vivemos, na situação em que estamos neste mundo, é muito difícil ser manso de coração. Mas tem uma novidade para o irmão, uma coisa boa para o irmão e para a irmã. É possível ser manso de coração. Porque eu sei que é possível, porque está escrito na palavra de Deus. E quem escreveu isso, quem falou isso, foi nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Não foi nenhum dos profetas, nenhum dos apóstolos. Muitos deles não eram muito humildes de coração, não. E nem mansos de coração, pelo contrário. Mas Jesus era manso de coração. Aleluia. Ele era o Filho de Deus. O próprio Deus que desceu aqui nessa terra para me salvar e para te salvar, que aceitasse, já aceitou ele como seu Salvador. Meu irmão, bem-aventurados mansos de coração. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Irmão e irmã, volta a perder, tem fome e sede de justiça. E como é difícil, às vezes, nós fazemos ou procuramos fazermos justiça. Pelo contrário, nós queremos ser sempre com a razão. Nós queremos ser sempre razão. Sempre o outro está errado. Nós é que estamos certos. E Jesus diz, bem-aventurado os mansos de coração. Aleluia. Porque deles é o reino de Deus, meu irmão. Quem vai reinar o reino de Deus são os mansos de coração. Meus limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados limpos de coração, ele continua, porque eles verão a Deus. Meu irmão e minha irmã, quer ver a Deus? Seja limpo de coração, sem maldade no coração. Nós sabemos perfeitamente que no mundo em que nós vivemos é muito difícil isso. Mas tem uma coisa, eu garanto para o irmão e para a irmã, é possível. E volto a repetir, porque eu sei que é possível, porque está escrito na Bíblia Sagrada. E quem falou isso? Foi Jesus, não foi Pedro, não foi João, não foi Tiago, foi Jesus Cristo, o nosso Salvador. Aquele que desceu aqui nesta terra, deixou a sua glória lá no céu, desceu aqui nessa terra por causa sua, meu irmão, por causa sua, minha irmã, por causa minha. E desceu esta terra realmente. Bem-aventurado para morrer na cruz do Calvário, bem-aventurados limpos de coração. E ele continua, bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados pacificadores, que põem paz. Às vezes quando há guerra, coloca paz. Quando há discussões, coloca paz, meu irmão. E muitas vezes não é fácil, porque nós queremos ter sempre razão nas situações, muitas vezes, em que nós nos envolvemos. Mas Jesus diz, bem-aventurados pacificadores, porque eles verão a Deus. Aleluia, glória a Deus. E só vai ver a Deus, meu irmão e minha irmã, que conhece a Bíblia Sagrada e sabe muito bem do que eu vou falar. Só vai ver a Deus aqueles que têm Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Não é o religioso que vai ver a Deus. Não é aquele bonzinho que vai ver a Deus, mas aqueles que têm Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Esses verão a Deus segundo a palavra de Deus. Bem-aventurado os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. O irmão já sofreu, a irmã já sofreu perseguição muitas vezes pela injustiça, que muitas vezes sofremos, às vezes, meu irmão e minha irmã, ou o irmão e a irmã está do lado de lá, que faz injustiça muitas vezes. Meu irmão, a Bíblia diz que nós somos bem-aventurados, que nós realmente, porque nós seremos chamados filhos de Deus. Amém, filho de Deus. Versículo 10, no 11, bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Aleluia. Mentindo, disserem todo mal contra você. Deixa o mundo ser cheio de mentiras, meu irmão. O mundo é um poço de mentirosos, infelizmente. Graças a Deus que aqui nessa terra existe um povo lavado pelo sangue de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, que detesta a mentira e procura realmente não mentir para agradar
para agradar a Deus. Porque esta mesma Bíblia, que eu estou com ela na mão, diz que o diabo é o pai da mentira, como eu já disse algumas vezes aqui, meu irmão e minha irmã. E todo aquele que mente é filho do diabo. E nós somos filhos de Deus. Por isso nós não devemos, em hipótese alguma, procurar nunca mentir para desagradar, para não desagradar a Deus, meu amor. Bem-aventurado aqueles que sofrem injustiça por causa do meu nome, disse Jesus. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Meu irmão, minha irmã, antes de nós estarmos aqui nesta terra, aqui no século 25, praticamente 24, 25, os profetas sofreram perseguições por causa do Evangelho. Não fique triste, pelo contrário, como diz a Bíblia, exultai e alegrai-vos quando você é perseguido. Exultai e alegrai-vos quando você vai passando numa rua e alguém murmurando diz, lá vai o crentinho, lá vai o crentinho. Graças a Deus pelo crentinho. Esse povo, meu irmão, que é a luz do mundo e o sol da terra, meu irmão e minha irmã. Esse povo que procura dar um bom testemunho de cristão. Esse povo que chora pelos necessitados. Esse povo que procura ajudar aqueles que precisam de ajuda, meu irmão. É o povo de Deus. Esse povo que vai morar no céu. Vai morar, que nem diz aquele corinho. Vai morar com Jesus lá no céu, aleluia, glória a Deus. Não queira, irmão e irmã, ir sozinho para o céu. Procura levar esta mensagem de que Jesus Cristo salva, cura e batiza no Espírito Santo. Procura levar essa mensagem que o mundo está precisando. O mundo em que nós vivemos está precisando mais do que nunca de Jesus. Aliás, sempre precisou, mas agora mais do que nunca, quando nós vivemos os últimos dias, nós vivemos os últimos tempos em que só se aparecem desgraças, problemas, dificuldades neste mundo, meu irmão. O povo de Deus é a luz do mundo. Nós somos a luz do mundo e nós somos o sol da terra, conforme diz a palavra de Deus. E no versículo 12, Jesus ainda diz, exultai-vos e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Exultai e alegrai-vos quando vos perseguirem, porque é grande o vosso galardão no céu, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Antes que nós fôssemos perseguidos como cristãos, lavados pelo sangue de Jesus, os profetas já sofreram isso, os apóstolos já sofreram isso, e o próprio Jesus Cristo, meu irmão, quando esteve aqui nesta terra, sofreu muita perseguição, a ponto de ser crucificado por causa do meu pecado, por causa do teu pecado. Vale a pena, meu irmão, vale a pena servir a nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a Bíblia diz, vós sois a luz do mundo. Aleluia. Nós somos a luz do mundo, meu irmão, minha irmã. Nós devemos ser um vaso escolhido por Deus, meu irmão e minha irmã. A luz do mundo e o sal da terra. Nós precisamos ser a luz do mundo e o sol da terra. É muito fácil, meu irmão e minha irmã. É muito fácil ser cristão dentro da igreja. É muito fácil ser cristão dentro da igreja. Às vezes até no nosso lar é meio difícil, mas aí é possível. Mas, meu irmão, ser cristão no mundo não é fácil, meu. Jesus que está falando isso. Vós sois a luz do mundo. Nós precisamos ser a luz do mundo, meu irmão. Quando o irmão e a irmã chegar num lugar onde realmente estão falando coisas que não agradam a Deus, o irmão tem que ser a luz do mundo e falar para todos ao redor. Eu sou um filho de Deus, lavado pelo sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. O verdadeiro cristão não pode ficar escondido debaixo de uma cidade, embaixo de um monte. O verdadeiro cristão tem que aparecer, tem que glorificar o nome do Senhor, não para a glória dele, mas para a glória do Pai,
a glória do Filho e a glória do Espírito Santo. Onde estivermos, temos que dizer, eu sou a luz do mundo. Ninguém me segue não andará em trevas, disse Jesus, mas terá realmente a luz da vida. Lembro-me agora de um pequeno testemunho há muitos e muitos anos, quando eu, pastor Marcos, o pastor Mário Romagnoli, que já partiu para a glória, um homem servo de Deus, estávamos fazendo uma visita no hospital lá do Cristo Rei, que hoje já não existe mais. Nós lembramos que havia um grupo lá também visitando outro doente lá no mesmo quarto que nós estávamos, e eles estavam falando de futebol, e falava só de futebol, e eu, o pastor Mário, conversando, orando ali em espírito, e eles falando. De repente o pastor Mário se levanta e fala bem alto, gente, vamos mudar de ambiente agora nós vamos falar de Jesus. Vamos mudar de ambiente agora, vamos falar, presbítero Reinaldo, pega a palavra, lê a palavra e fala alguma coisa sobre a palavra. Este é um verdadeiro testemunho. Enquanto o mundo se preocupa com tantas coisas que não agradam muitas vezes a Deus, no cristão deve sair da boca dele sempre coisas maravilhosas. O cristão deve sempre procurar levar a mensagem do Evangelho, não perder as oportunidades, meu irmão. Muitas vezes nós perdemos a oportunidade por abrirmos nossos ouvidos para coisas que muitas vezes não nos interessam, mas nós temos que mudar o ambiente, quando assim, mudar o ambiente para Jesus, o nosso querido Salvador, aleluia, porque só Ele é a luz do mundo, só Ele é o nosso Salvador, só Ele morreu na cruz do Calvário pelo meu pecado, pelo seu pecado, pelo pecado da humanidade, meu irmão. Vamos dar valor ao sacrifício de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele continua, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão em casa. Aleluia. Dá luz a todos que estão em casa. Meu irmão, quando nós acendemos uma lamparina, alguma coisa, nós temos que pôr em cima da mesa, para que dê luz a todos que estão ali. Nós não vamos colocar embaixo da mesa. Nós temos que colocar em cima da mesa, para que dê a luz de tudo. E esse deve ser o papel de cristão. Não pode se esconder. Não pode se envergonhar. Paulo já disse, eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para todo aquele que nele crê. O irmão, por acaso, alguma vez se envergonhou do Evangelho? Meu irmão, não se envergonhe, porque Jesus Cristo não se envergonhou de ir lá para a cruz por causa minha, por causa sua. Meu irmão, minha irmã, não se envergonhe do Evangelho. Volto a repetir o que Paulo diz. Eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para todo aquele que nele crê. É muito triste, muitas vezes, um chamado cristão se envergonhar, às vezes numa rodinha de amigos. Muitas vezes se envergonhar de dizer, eu sou um cristão lavado pelo sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ah, meu irmão, por isso que a palavra de Deus foi bem claro. Em poucas palavras, diz a Bíblia Sagrada, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo. Foi isso que Paulo falou para o carcereiro. Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo, tu e a tua casa. Aleluia. Irmão, irmã, se você já é convertido e tem parentes que não é convertido, seja a luz do mundo no meio dos teus parentes. Seja a luz do mundo na tua casa, no teu lar. Seja a luz do mundo no seu trabalho. Seja a luz do mundo onde quer que você esteja, porque o cristão precisa e deve ser a luz do mundo. No versículo 16, continua Jesus, assim resplandeça a vossa luz. Volto a repetir, não é nenhum apóstolo que está falando essas palavras, é o próprio nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, Filho de Deus, que foi ao sacrifício por causa minha e por causa tua. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Não se esconda. Não negue que você é cristão, meu irmão, minha irmã. Não negue
que você é lavado pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Não se envergonhe. Para que voltar a repetir que nem Paulo disse, eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para todo aquele que nele crê. Assim que nós devemos ser no mundo, aí fora, meu irmão. Porque é muito fácil, nós sermos cristãos dentro da igreja na qual nós congregamos. E devemos congregar, devemos estar na igreja. Mas nós precisamos ser cristãos no mundo aí fora, meu irmão. Onde quer que nós estejamos, nós precisamos ser uma luz que brilhe, aleluia, que brilhe, que o mundo possa ver em nós um filho de Deus, possa ver em nós um verdadeiro cristão, possa ver em nós um homem de Deus, uma mulher de Deus. Não se envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para todo aquele que nele crê. Meu irmão, minha irmã, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras. O mundo precisa ver nós. Muitas vezes, irmão e irmã, nós não precisamos falar, eu sou crente. Não, só nossas obras, o nosso falar, a nossa presença. Realmente, a nossa presença já nos diz quem nós somos, que somos um verdadeiro filho de Deus. Por isso que não podemos realmente nos envergonhar do Evangelho, para que vejam as boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Meu irmão, minha irmã, por dar um bom testemunho, o irmão e a irmã quer ser glorificado, a glória só pertence a Deus, meu irmão, meu. A glória é só dele. Nós somos servos humildes e devemos ser servos realmente humildes. Mas a glória é só o Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Só Ele merece toda a honra e toda a glória. E assim foi que Jesus disse aqui no versículo 16, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Diante dos homens. Quando fala aqui homem, fala também em mulher. Aleluia. Diante dos homens, diante das mulheres, para que vejam as vossas boas obras. Nós devemos dar um bom testemunho em toda situação. Mesmo muitas vezes em uma situação difícil em que nós nos encontramos, nós não podemos negar que somos filhos de Deus. Nós não podemos negar que realmente nós somos salvos pelo sangue de Jesus Cristo. Obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Só que o irmão e a irmã fazendo tudo isso ainda não deve querer ser glorificado, porque a glória pertence a Ele. A glória pertence. Nós devemos ser servos humildes, simples e procurando a cada dia mais fazer a vontade do Senhor, que só Ele merece toda a honra e toda a glória. Que Deus possa nos abençoar. E esta foi mais uma parte do famoso Sermão do Monte, proferida nem mais nem menos por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aquele que não sabe, se ainda não aceitou Ele, aceita Jesus Cristo, que morreu na cruz por o irmão e pela irmã e por cada um de nós. Realmente, Ele não se envergonhou de ir para a cruz por causa das minhas falhas, dos meus pecados, das minhas imperfeições. Por isso nós precisamos e temos constantemente de dar um bom testemunho de cristão. Custe a nós o que custar, mas nós sempre precisamos ser um verdadeiro cristão e dar um bom testemunho, que alguém aí aos nossos passados diz, ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus. Este é o maior título que o ser humano possa ter. Que Deus possa te abençoar, Deus possa nos abençoar a cada um de nós. Jesus, dá tempo para mim ocupar minha vida contigo. Jesus, dá tempo para mim ocupar a minha vida contigo. Senão eu vou pelo vento e perco meu tempo caindo em perigo.
senão eu vou pelo vento e perco meu tempo, caindo em perigo. Jesus, dá mais tempo para mim, se for da tua vontade, mais um tempinho para dar testemunho do Evangelho de Jesus. Amém. Amém. Quando será a volta? De manhã, à tarde ou à noite? Será de manhã, no começo do dia? Será quando a luz seu fulgor irradia, que Cristo há de vir com os anjos da glória, receber deste mundo os seus. Ó Jesus Salvador, Senhor, quando vamos cantar, Cristo volta, aleluia, aleluia, amém, aleluia, amém. Será de manhã ou será pela tarde? Também pode ser que as trevas da noite se tornem na luz deste brilho de glória, quando Cristo os seus receber. Ó Jesus Salvador, Senhor, quando vamos cantar, Cristo volta, aleluia, aleluia, amém, aleluia, amém. Ó graça sem fim, quando a morte vencida e Cristo Jesus revestir-nos de vida, e formos então habitar na glória, nesse lar que Jesus preparou. Ó Jesus Salvador, Senhor, quando vamos cantar, Cristo volta, aleluia, aleluia, amém, aleluia, amém. Glória a Deus. Glorificado seja o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Louvamos ao Senhor, meditamos na sua palavra, ouvimos a mensagem do Evangelho, falamos com Ele e uma vez mais te convido, na parte final deste culto, a orar, a invocar o Senhor em oração, com súplicas, com petições, com ações de graças, com intercessões. Em nome de Jesus, oremos. Maravilhoso Deus, soberano Pai, diante de Ti uma vez mais estamos neste culto e sempre no nome de Jesus. Em primeiro lugar, para Te render graças, ó Deus, pelo que Tu és e pelo muito que Tens feito sobre as nossas vidas. Te agradeço pela vida da Tua igreja. Te agradeço pela vida de cada irmão, cada irmã, cada um que participa conosco deste culto. Te agradeço pelo Teu grande amor, ó Deus, pela salvação em Cristo Jesus e pelo Teu Santo Espírito que habita em nós, atua em nós e através de nós interage conosco. Nossa eterna
gratidão. Por este culto, por essa rica oportunidade, nossa gratidão. Invoca a tua bênção, Senhor, nesse momento, a todos que participam conosco neste culto, a cada lar, família e parentela representada, dá a tua bênção, supre as necessidades, soluciona os problemas, abre as portas, direciona, orienta, Senhor, cura as enfermidades do alto da cabeça à planta dos pés, cuida do corpo, da alma e do espírito, dá a tua bênção, capacita, Senhor, usa-nos em tuas mãos, santifica-nos, Senhor, ó Deus eterno, fica conosco e dá-nos a tua bênção. Também intercedo por os necessitados, por aqueles que estão hospitalizados, nos prontos-socorros, nas UTIs, CTIs, nos centros cirúrgicos, ó Deus, enfermarias, triagem, aqueles que estão em leitos de dores, aqueles que estão encarcerados, que estão em orfanatos, em asilos, os leprosários, do fogo selvagem, aqueles que estão nos manicômios, aqueles que estão em situação de rua. Senhor, visita, salva, cura, liberta, transforma, opera maravilhas pelo teu poder, pela tua graça, pela tua infinita misericórdia. Nós te suplicamos, sobretudo nós te agradecemos, em o nome por amor de Jesus Cristo, Redentor da Igreja, nosso Senhor. Amém e amém. Que a bênção de Deus, o Eterno, a graça maravilhosa de Jesus, seu Filho amado, e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja conosco permaneça, e com todo o rebanho do Senhor espalhado pela face da terra, agora e sempre. Amém. Glória a Deus. Nosso brado de vitória estará registrado na carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 31. Vamos juntos? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Que essa verdade seja sempre vivenciada na minha vida, na tua vida, na vida de cada um de nós. Aproveito rica oportunidade e convido a ti e tua família a participar das atividades na Igreja O Brasil para Cristo no Tatuapé, Rua Francisco Marengo, número 76. Participe conosco, sempre com a permissão do Senhor. Aos domingos, 7 horas da noite, culto de louvor e adoração a Deus, com orações, ministração da palavra, oportunidade de você, juntamente conosco, cultuar ao eterno Deus. Participe conosco domingo, 7 horas da noite, bem como terça-feira, 8 da manhã, também com a ministração da palavra, louvores e momentos maravilhosos de oração. Terça, 8 horas da manhã. Também estamos no YouTube e no Facebook, às quintas-feiras, a partir de 7:30 da noite. Participe conosco e juntos louvemos e exaltemos o santo nome do Senhor, com gratidão no coração. E por falar em gratidão, uma vez mais agradeço a ti, tua família, a participação conosco em mais este culto. Um forte abraço e até uma próxima oportunidade, se Deus o Eterno assim o permitir. Fique sempre desfrutando da inigualável e maravilhosa paz de Jesus Cristo, Senhor e Salvador da Igreja. Que Deus te abençoe. Amém.